Raiz! Tá, bom dia pessoal, sabadão de feira. Isso é muito legal. Ainda vou emplacar esse bordão do Adams. Pra quem acompanha os pretinhos da vida, sabe que isso aqui os meus bordões é tudo cópia do pretinho, né? Tudo. O agora tu veio. Merda. E do Nego Di com vai a merda, Denilson. Lembra do Alcemar? Vai a merda, Denilson. Enfim. O aí está de quem é? Ele mesmo. Eu ia dizer saudoso, mas tá bem vivo lá em Floripa, o Mr. P. Não tem nada de saudoso, muito pelo contrário. Vamos lá então, sabadaço de sol. Sábado de sol, aluguei um caminhão. 14 pilas pra rua da Gruta, buscar no Divina para levar pro buscar no Vila Nova para levar pro Divina. Não estamos afim. 14 não me move. Sabadaço, 7,93 pra Camaquã, buscar 3 km. Não buscamos longe num sabadaço de sol desse. Não buscamos longe, vamos respeitar. Que diaço, hein? Hoje é 3. Hoje é 3 de maio de 2025. Agora são exatamente meio-dia, 22 para onde? Bairro Rio Branco, Domingos José de Almeida. Vamos dar ali no meio. Sabe a viagem que o cara tem que fazer só pelo destino? É essa aí mesmo. Não vi quantos quilômetros, mas ali da Cavalhada até o Rio Branco, bairro Domingos José de Almeida, é uma das ruazinhas aí, Travessa da Protásio, perto do Colégio Rio Branco, Colégio Israelita, naquela região ali, né? É uma daquelas ali do Domingos José de Almeida. Dá o que? Uns 12 km, 11 km para 22 pila, ok. Mesmo se fosse 13 km pelo destino, né? Mas tem que buscar 3. Mas vamos buscar ali. Vamos buscar ali porque hoje tem que estar onde está todo mundo. Num sabadaço de sol desse, temperatura 24 graus, dia sensacional, clima sensacional. Eu espero que seja um dia, se não sensacional em ganho, se não sensacional em... que seja um dia sensacional, ponto. E que eu atinja a minha meta. E eu ia falar isso depois deste take, no final deste take, mas o cara quer fazer um retorno todo atravessado, sabe? Por que ele não entrou de frente? Agora ele quer sair de ré aqui, trancando todo mundo, e aí vem uma caminhonete e se para na minha frente, tio. Os caras não conseguem, né, Moisés? Puta que pariu, sabe? Tudo por causa desse cara aqui, ó. Que agora ele desistiu, foi embora. Vocês não viram, né? Um só consegue foder com o trânsito. Trânsito não é individual, trânsito é coletivo. Um carro no lugar errado, ele fode com o cruzamento. Mas o que eu tava falando então? Sabadaço de sol. Espero que seja um dia sensacional de trabalho, de vibe, de tenha passageiros legais. Se vier grana sensacional, que seja sensacional também. Enfim, sensacional. Vamos carregar essa palavra, vamos falar bastante vezes essa palavra sensacional. Atrair energias boas, né? Atrair essas coisas positivas aí, esses coach da vida. Esse filho da puta que ganha dinheiro, fica um milionário. Depois viram um candidato a presidente da república. Vão preso. Quase bom. Me perguntaram o que eu tava me drogando ontem de tarde, o que era aquilo. Tomei uns remedinhos, vocês perceberam ontem. Esses antigripais simplesinhos, assim, só para os sintomas, né? Eu tô ainda com resquício de tosse, de vez em quando dá uma escorredinha no nariz, mas nada demais. Pra quem não sabe, estive gripado no final da semana passada e no início dessa aí agora. Domingo, segunda e terça, fiquei de cama 3 dias. Mas já tô recuperado, 100%. 100%, como diria o Rafael Gomes, do Pretinho Básico. 100%. Mas o meu antigripal que eu tava tomando até então tinha terminado. Eu comprei pra regular a lenta, como diz os guris. E mais um omeprazolzinho pros gordos, né? Porque não tem gordo que vive sem um omeprazolzinho pra acabar com essas azias. Assim como quem vai a merda. Parece o cara aquele jogador do Rafinha. Lembra o Rafinha da seleção brasileira? Só parece. O Rafinha da seleção brasileira não é atravessando a Vicente Monteja ao meio-dia de um sábado, né? Há 20 anos atrás ele estava na Tinga jogando bola. Vocês sabiam que o Rafinha da seleção brasileira é oriundo da Tinga? Exatamente. Daí o Assis, aquele mesmo. Por sinal, aqui tem um campinho do Periquito, né? Se eu não me engano é o nome do Assis.
coisa parecida, da família Assis. Ele mesmo, irmão do Ronaldinho. Aquele, não o Nazário, o bruxo. O Assis que levou o Rafinha pra Europa. E hoje tá lá, fazendo sucesso no Barcelona, só não faz sucesso na seleção. Mas por que eu tô falando sobre isso? Ah, me perdi completamente no raciocínio. Vai ser difícil focar hoje dos passageiros, né? Desculpe, tem um raio de sol cortando a minha cara aí. É esse horário. Quando o sol tá em cima, ele pega direto no celular e a imagem fica desse jeito, né? O iluminado. Mas vamos lá. Eu ia dizer no final do take, já vamos finalizar esse take, que a gente já tá grande pra caramba. A minha meta hoje, então, é atingir minha meta até as 10 horas da noite. Ponto. Será que eu consigo? Não sei. Uma coisa é certa. Se eu ficar em casa reclamando da vida, com certeza não. Então vamos dar-lhe, né? Vamos tentar ali. Pra cima deles de ferro nelas. Vai, Moisés. E vamos pegar agora, logo em seguida que eu iniciar essa corrida com o rapaz que eu tô indo buscar, que eu vi que é um rapaz, mas já esqueci o nome. Bruno, eu acho que é Bruno, não tenho certeza. Já vamos ficar off, né? E continuar nossa jornada rumo a puxar o tapete do estagiário. O grande problema de sair com euforia, assim, não sei se vocês perceberam, mas eu saí um pouco eufórico, a temperatura tá, o dia tá bonito e tal, aquela coisa toda. É o balde de água fria que vem na sequência, né? Eu vim pra cá, então cheguei, tudo certo, corrida perfeita. O rapaz veio dormindo, acho que ele trabalha como segurança ou porteiro, ou qualquer coisa que o valha. Eu peguei lá na cavalhada pra trazer ele, disse, vamos trabalhar um pouco então, né? Jogado pra trás com a mochila, enfim. Não sei o que vai fazer, no caso, larguei ele num prédio. Por isso que eu acho que é segurança ou porteiro. Mas não me interessa. Viagem tranquilaço, curtindo vibe, aquela coisa toda. Quase bati na conversão ali na Felipe de Oliveira pra pegar João Guimarães. Quando um colega largou um gritão. Vai, Daniel, não sei o que, é terceira já pro Bobão Ipiranga que toca já. Já tocou 3 pro Bobão Ipiranga. Eu disse, coisa linda, chegar lá já vai ter uma dinâmicazinha, aquela dinâmica normal de sábado ao meio-dia, né? Que o pessoal saindo pra almoçar, aquela coisa toda. X desligado, fiquei ali uns 5 minutos parado na frente do prédio que eu deixei o rapaz, 11 pila pra onde? André Belo, pegando na Felipe Camarão, 4 km, vamos dar. Daí cheguei ali, fiquei na frente do prédio um pouquinho esperando e tal. Daí disse, vamos ligar X, né? Não podemos ficar parados também, sabe, tá bonito, tem gente, e tem. Daí começou 6, 7, 8 minutos pra buscar a corrida de 6, 7 pilas. Não, só um pouquinho. Daí começou a vir um desânimo, né? Começou a vir um desânimo. Não, Daniel, segura a euforia, segura a tua bola, segura a tua onda, não vamos baixar a cabeça agora entre a primeira e a segunda corrida do dia. Daí eu fui ver os comentários do vídeo de ontem, e o último comentário, o mais atual no caso. Hoje tá pior, ou qualquer coisa parecida sobre o dia de hoje, sábado, né? Hoje tá pior. Não é possível, tio. Então não é só comigo. Agora eu tô com 11 pila no Comfort. Não adianta, eu vou ter que desligar X e esquecer que existe essa categoria. Até que a gente derrube o estagiário, né? Bora derrubar o estagiário. Bora lá, vamos derrubar o estagiário. Hashtag fique off, valendo na veia. Porque do jeito que tá não dá mais. Não dá mais. Não dá. Do jeito que tá, não dá mais. Eu pouco falo sobre o TikTok aqui, né? Mas pra quem não sabe, esse canal no YouTube já tem desde agosto de 2017, quase o mesmo tempo que eu sou motorista de aplicativo, praticamente. Eu comecei a gravar justamente quando eu comecei a perceber que estavam tentando me iludir, tá ligado? Não sei se tu te identifica com isso. Quando eu vi que os guris estavam tentando me iludir, não é bem assim. Deixa eu contar minha versão da história. Tô contando até hoje. Depois, naturalmente ou não, né, comecei a tentar usar as redes sociais para que eu tivesse mais visibilidade aqui no YouTube, que é o meu foco. É a rede com que eu trabalho e... enfim. Então daí, para isso eu comecei a usar o Instagram. Não sou nenhum... nunca estourei, não sei se um dia estourarei. Espero que sim, na verdade.
Ainda conto todos os dias, sonho todos os dias com um projeto diário de Uber na estrada, e eu não vou conseguir fazer nada se não forem as redes sociais, porque eu preciso de divulgação, eu preciso de patrocínio, eu preciso de seguidores, eu preciso de visibilidade para que isso tome o corpo de fato, né? E paralelo ao Instagram, o TikTok eu também uso. E só que o TikTok eu sou zero interação. Zero interação. O problema é meu, né? Não dou bola, entre aspas, não dou atenção para a rede TikTok, digamos assim. O que eu faço no TikTok, o que eu faço no Instagram diariamente? Eu jogo todos esses takes ali. Puf, assim. No Instagram tem um story, de vez em quando, tem umas fotinhas que eu tiro da cidade, tem alguma interação que eu faço diferente do vídeo em si, né? TikTok não, TikTok é frio. Ele é somente os takes cortados, perdidos, sem contexto. Mesmo assim eu tenho lá quase 10 mil seguidores no TikTok. Mas zero interação. Zero. Por relaxamento meu. Eu dou sempre a primeira atenção, sempre é responder comentários e interagir com o pessoal do YouTube em paralelo e quase que simultaneamente ou não com o pessoal do Instagram. TikTok zero. Mas agora, por curiosidade ou não, quando vinha vindo trazer o rapaz aqui para André Belo, tô parado na sinaleira da Ramiro com a Ipiranga, me para um paliozinho branco. Daniel, não sei o que, grande presença, prazer te conhecer. Te sigo lá no TikTok. Eu disse, que legal, velho, no YouTube, certo? Tem um canal no YouTube, se quiser. O TikTok não fez o serviço bem feito, né? Eu queria, na verdade, que ele te jogasse pro meu canal do YouTube. Cheguei, pegar aqui a Mônica, aqui na José Honorato dos Santos, levar lá pra João Caetano. Que delícia de viagem, uma moça fina, toda elegante, vestido comprido, salto alto, cheirosa, educada. Aqui pro Instituto Ling, para uma tarde social, num dia maravilhoso como hoje. Trânsito ok, alguns domingueiros, né? Alguns motoristas de final de semana na rua, é verdade, mas nada que tirasse o meu humor, pelo menos por enquanto. Trouxe aqui então pro Instituto Ling, na rua João Caetano, bairro Três Figueiras. Agora deixa eu chamar a sombra só para encerrar esse assunto sobre redes sociais, já que eu levantei TikTok, completar ela e ter a informação direitinho, para não ficar, só para tu não parecer que eu sou louco, né? Não que eu não seja, mas eu não vou te entregar isso de bandeja, né? Então, como eu tava falando no take anterior, o rapaz me abordou na sinaleira, disse que me seguia no TikTok, legal, para não ter do canal, ele não sabia que eu tinha um canal, então o objetivo do TikTok não foi atingido, que é justamente divulgar o canal, assim como o do Insta sempre foi. O do Insta eu posso fazer coisas maiores, inclusive publi, essas coisas, só que não rolou ainda, infelizmente, no TikTok também. Mas não é sobre isso que eu quero, não é especificamente sobre isso que eu quero falar. Então é isso, pra você, a mensagem que eu queria dizer é a seguinte: se tu é ansioso, tu não tem uma hora do teu dia pra ver meus vídeos, eu também não tenho, não tem paciência, não tem saco, não tem. Lá no TikTok e no Instagram, eu tenho os takezinhos tudo jogado, perdido ao longo do dia, né? Às vezes de 1 minuto, às vezes de 2, às vezes de 3, que tu pode perfeitamente, entre um intervalo de uma corrida e outra, como eu tô agora, por exemplo, abrir tua rede lá e ver um takezinho e tal, gostou, não gostou, passa. Enfim, né? 12 pila para Corte Real. Pegar ali no Peçanha. Vamos dar-lhe a merda, 4 km. Ó, aceitei, não cortou o take. Tinha que entender como é que isso funciona de fato. Agora cortou? Não cortou, que legal. Isso é muito legal. Certo? Então, o TikTok tá lá, o Instagram tá lá também, mesma coisa. O Instagram vai ter uma interação um pouquinho maior por causa dos stories. E também tem a porra do Threads, né? Que esse sim, eu não sei nem se existe a minha conta lá. Eu criei ela. Eu sei que quando eu posto as coisas, deveria... e o Facebook também. O Facebook e o Threads é a mesma coisa. Eu sei quando tu posta, porque é tudo na meta, né? Instagram, Facebook, Threads, o próprio WhatsApp, tudo da meta. Então quando tu posta alguma coisa aqui, ele automaticamente vai para as outras. Só que eu não acompanho, não sei se tem comentário, não sei nem se tem seguidor no Facebook e no Threads. Mas o TikTok e o Instagram, diariamente eu posto todos os takes dos vídeos. Sempre quando eu gravo, eu posto lá e no Instagram e no TikTok. Tanto num quanto o outro, @ é Diário de um Uber oficial porque infelizmente existe uma conta Diário de um Uber de usuário fantasma
Fantasma, porque eu já mandei diversas vezes mensagem pra ele pra ver se poderia me liberar. O cara não tem nenhuma postagem, tem 1, 2 ou 3 seguidores, uma coisa assim. É uma conta desde sempre que eu tentei colocar @diário de um Uber, né? E nunca me respondeu, nunca me deu assunto, nunca me deu. E então eu tive que colocar o oficial. Na verdade tinha o Poa, lembra? Diário de um Uber Poa lá no começo, só que essa conta o Insta derrubou em algum momento, não sei porquê, até hoje eu não descobri. E daí eu migrei para essa atual que eu estou usando hoje, que é a Diário de um Uber oficial no Insta. E foi assim que eu criei no TikTok também, para facilitar a compreensão. Só que falta ser no Bistec, tia. Ah, tá bom demais pra ser verdade, a viagem é no Bistec. Só espero que não tenha compras. Enfim, mas como eu tô bem pertinho, não me custa nada chegar aqui, né? Chegar aqui, cheguei, vi, tem compras. Putz, que merda. Não vou te levar. O taxista passou aqui e me avisou que tá ligado o farol. Eu não acho legal mesmo esses carros tudo com o farol ligado, né? Isso é uma característica, não, tá tudo desligadinho, bonitinho aqui, ó. Aqui não entende o que eu tô falando. Não tem farol nenhum ligado. Só que é automático, né? Lanterna liga automática. Esses carros mais novos. E o Moisés é um desses. Eu querendo ou não querendo, tá sempre ligado, mas isso não me atrapalha em nada. Só que eu sempre fico naquela coisa quando eu finalizo a corrida, quando eu desligo desse do carro, fico pensando, vai foder com a minha bateria. Trauma da época do Onix ainda. 10 para as 2, não entenderam nada, né? Então esqueça. 10 para as 2 da tarde. Depois de recusar 4 698, hoje eu me recusei a fazer essas 698. Ontem nesse horário eu fiz 4 na sequência lá no centro. Agora tudo aqui na volta do bairro Petrópolis, para buscar 1 km e levar mais um. Não, sábado não é para isso. Tô como de 20 pila, 20 com 77 para ser mais preciso, para 9.3 km. Vamos fazer ele, né? Vamos fazer ele lá pro Barra. Vou pegar aqui na Essa de Queiroz. Um dia rapidinho, pego o perimetral, vou rápido, puf, cheguei. Mas puta que pariu, né? Podia ser 25, 28, sacou? Mudaram de ideia, vieram pro praia. Eu até preferi, sinceramente, sabe, do que até o Barra essa hora. E daí eu ia fazer o plantãozinho aqui na área de embarque do Cibarg. Daí eu olhei o relógio 2h01. Ninguém saiu do shopping às 2h01, né? Daniel, quantas vezes tu já disse isso nesse canal de merda, Daniel? Não leva pra shopping até 2 da tarde, porque ninguém sai de lá. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né? Mandar um pouquinho então em direção à primeira sombra que eu achar ali ali lá da igreja, eu gosto de parar ali. Na rua aquela ali da Praça Cônigo Marcelino. Mas a minha esperança, sinceramente, é que toque até lá. Mais um beat aqui no Praia de Belas. Isso aqui é gratuito ainda, pelo que eu entendi, é só baixar o aplicativo e agendar. Acho que é do mesmo jeito que funciona na orla, né? Tomaram conta esses beats da cidade, né? Esses quadra de beach tênis, beach vôlei. O beat venceu, vamos combinar, né, tia? O beat venceu. Que dia maravilhoso hoje, sabe? Eu acho que não vai ser até as 10 que eu vou bater minha meta. Agora eu tô na dúvida, vou até as 10 ou vou até bater minha meta? O que vai mandar mais hoje? O dinheiro ou o jogo 7 do Play? Ontem o Warriors perdeu, tia, né? Era pra ter definido a série contra os Foguetes de Houston. E perderam. Agora vai ter jogo 7 amanhã de noite. E hoje tem jogo 7 dos Nuggets contra os Clipão, né? Eu vi o jogo 6, foi sensacional. Não lembro quem venceu. Eu sei que tem jogo 7 hoje de noite. Eu quero ver. Bem baixadinho, bem tranquilo. Subir no meu vídeo, este no caso, que tu tá vendo aí. Enfim, não tocou, pessoal. Sinto informar. Não tocou. Minha esperança é que tocasse até chegar aqui, não tocou. Só no nosso mesmo. Tempo. Agora aquele chazinho pra digestão. Camomila. Camomila? Olha, 862. Tchau, senhora. Prazer falar com a senhora.
Obrigado. Amém. Agora eu vou esperar passar por trás de mim pra não liberar o espaço pros outros virem correndo lá, né? Mas ela não tá com pressa. A pressa é minha só. Aí ela, passando, foi. Uma guerreira, Dona Marta. Dona Marta mora hoje aqui de aluguel, na Rua Umbu, zona norte da cidade. Mora aqui num apartamento que a família achou pra ela. Socou ela aqui sozinha, ela mora. Ela morava há um ano atrás, exatamente um ano atrás, pra quem não pegou a referência. Sábado do ano passado, essa hora a água estava entrando no quarto distrito. No final da tarde invadiu Humaitá, de noite Canoas, e o resto é resenha. A mesma corrida de novo, 882, não tô afim dessa aqui. E a Dona Marta morava no bairro 4 Colônias. Uma senhora gorda, obesa, gorda entre aspas, mas obesa, devagar, com pouquíssimas dificuldades, com muitas dificuldades de locomoção. Gente finíssima, tava lá no Clube do Comércio, no restaurante. Ela já entrou reclamando que comeu demais. Ai, eu comi demais, não sei o que, não deveria ter comido tanto, não sei o que. Vou ter que tomar um chá, bababá. Assim começou a nossa conversa. Até que veio o assunto da enchente. E ela me contou, foi retirada pelo telhado. Eu fiquei pensando, como saiu essa véia por um telhado? Morava sozinha. Lá no bairro. Deve ser sozinha, né? Tipo, a família jogou ela aqui nesse apartamento, ela mora sozinha, devia morar sozinha, não deve ter marido, filhos e tal. Parece o Bright White. Vinha firmezinho me cuidando. Só um funcionário da Cotravipa. Mas não tem nenhum caminhão da Cotravipa por aqui, por sinal. O que ele tá fazendo perdido aqui, tia? É como se ele tivesse... de repente o caminhão tá vindo, eles só estão antecipando a coleta, né? É isso que eles fazem. Eles vão na frente, fazem os montinhos, depois vem o caminhão e pá! Ela disse que foi retirado pelo telhado. Eu tentei imaginar a cena, não consegui imaginar a cena. Saiu de barco, foi pro Colégio Maria Auxiliadora no centro de Canoas, o primeiro abrigo que ela ficou. Por eu entendi bem, ela foi parar num abrigo em Palmares do Sul, no litoral, exatamente. E lá ela ficou um tempinho, até normalizar ou melhorar a situação em Porto Alegre. E daí enfiaram ela aqui nesse apartamento. Uma cara de tristeza ela tava, sabe? Passamos por isso, faz um ano já. Gente que assolou o estado do Rio Grande do Sul, devastou muitas famílias. Eu vou parar de falar, senão eu vou começar a chorar. 20 para as 3 da tarde. Vamos continuar off então, né? O que houve aqui, tia? A senhora com o cachorro e os dois brigadianos. Uma discussão aqui na Protásio. 13h04, preciso mijar como se não houvesse manhã. Não desci no carro desde que eu comecei. Então eu tô aqui no bairro Rio Branco, pertinho da... Por sinal, na mesma rua que eu trouxe o primeiro passageiro do dia de hoje, Domingos José de Almeida. Eu finalizei agora o casalzinho para um café de gato que tem ali. Ligar o ar, inclusive, um pouquinho, até para falar com vocês. Tá calor, subir a temperatura. Solzinho tá maravilhoso. Eu vou aqui no posto da Silva só mijar, almoçar. Aproveitar, já vou almoçar por ali. Espero que tenha vaga na sombra para estacionar ali. Às vezes tá cheio aquele posto, é difícil estacionar. Deixa eu já adiantar um assuntinho rapidinho. Rapidinho não. Vou começar agora e vou terminar dia 27 de maio. Se é que vou terminar esse assunto, né? Se é que vamos terminar esse assunto. Comentei, faz 2, 3 dias então que eu levantei a campanha. Eu levantei a campanha aqui no canal, mas não é uma campanha que eu já fui questionado a respeito. Se foi minha ideia e se eu que levantei a hashtag Fique Off. Não foi minha ideia. Não fui eu que levantei a hashtag Fique Off. Eu apenas estou divulgando junto com um grupo de influencers aqui da região. E vocês que estão mais antenados já devem ter visto nas redes sociais. Poderia citar aqui, mas eu vou esquecer de um ou de outro. Vamos, tchê! Então não vou citar nenhum deles. Vocês vão descobrir ao longo dos dias nas redes sociais. Porque com certeza eu vou esquecer de algum deles. São mais de 20, tá? Então eu fui convidado. Está criado um grupo de WhatsApp e tal. A gente está trocando ideia lá. E a primeira ação, entre aspas, que esse
que o grupo tomou. Foi um churrasco que foi realizado na última terça-feira, pode ser? Pode ser, isso aí. Que eu não participei, eu acabei entrando no grupo depois desse churrasco. Mas essa foi a primeira ação. A ideia é simplesmente juntar esse povo e convidar, abrir para todos os inscritos, seguidores desses canais, para que compareçam e troquem ideia. Simples assim, resenha, churrasco, nada demais, né? Sem nenhum tipo de nenhum intuito político ou qualquer coisa que o valha. Neste grupo se criou a ideia do Fique Off, então, que é o que a campanha que eu tô divulgando junto com o pessoal, né? Que eu abracei, eu acreditei que alguma coisa a gente precisa fazer, e fazer paralisações essas que vêm para bagunçar a cidade. Eu não vejo, nunca vi nenhum tipo de resultado prático, né? Então, eu já entrei com um bonde, literalmente com um bonde andando. Quando eu entrei no grupo, a ideia já estava pronta, já estava formada, já estavam divulgando, e eu só embarquei na onda, né? E abracei a causa e vamos dali, né? E já está criado um novo, já está marcado uma nova data para um próximo churrasco. E a ideia deste grupo é sempre fazer um churrasco mensal, sempre na última terça-feira dos meses, né? Que eu acho que é um bom dia para se parar, por exemplo. Então, acho que é 27 de maio, não tenho certeza. Já está marcado o próximo churrasco desse grupo. E eu tô te convidando, tu que é de Porto Alegre, região metropolitana, ou queira se deslocar até Porto Alegre, região metropolitana, para participar. O custo vai ser rateado literalmente entre todos os participantes, né? Detalhes eu não tenho dessa questão neste momento, apenas estou divulgando e convidando você, meu seguidor, meu inscrito, a participar desse evento, né? Resenha, trocar ideia, parar, fazer uma paralisação silenciosa, uma paralisação branca, né? Imagina se tiverem 100, 200, 300 motoristas parados, off, já dá uma mexida no sistema, né? Já dá uma bagunçada na vida do estagiário. Já vai ter que se mexer um pouquinho para conseguir motorista para os passageiros que vão estar usando o aplicativo nesses dias. Então é uma forma de reunião, de grupo, de parceria, é uma forma de paralisação branca e também para se trocar ideias, né? Então eu vou deixar na descrição desse vídeo o link desse grupo de WhatsApp. É um grupo fechado, então não vai ter discussão, não vai ter conversa lá, pelo menos no primeiro momento, até que se forme o grupo. E no momento que 2, 3 dias antes, o administrador do grupo, que é o Rômulo Duber dos Guri, é um dos canais, por exemplo, que faz parte, né? Ele que está organizando de alguma maneira, ele começou, a iniciativa é dele. Daí ele vai fazer a contabilização de quantas pessoas vão participar e tal, daí vai fazer o rateio, custos, e vai recolher Pix, aquela coisa toda, para que o evento aconteça, tá? Não tem nenhum fim lucrativo, ninguém tá ganhando dinheiro com isso, é apenas para juntar a galera, trocar ideia, resenhar e parar de alguma maneira, né? Fazer uma paralisação sem que tu tenha que ficar em casa passando raiva, né? Ou, sei lá, vai lá trocar ideia com teus amigos, vão falar mentira, vai contar piada, né? E vai conhecer né? As pessoas que tu, por exemplo, né? Muita gente me cobra, nunca faz um encontro, nunca fiz um encontro, né? Vai ser uma oportunidade de conhecer outros influencers da região aí. Tô com medo de citar e de esquecer, mas então eu não vou citar, né? Eu citei o Uber dos Guri porque é o cara que tá encabeçando essa brincadeira aí. E, enfim, né? Vou deixar na descrição desse vídeo o link desse grupo de WhatsApp. E na sequência eu vou fazer isso no Instagram também. O Instagram vai chegar primeiro, desculpa, mas faz parte do processo. Vamos lá então. Feito aqui, indo ali. Esse eu falo com o Felipe. Ele agora toda hora. Feito aqui, indo ali. Felipe, meu filho, tornou-se membro do canal hoje, depois de 8 anos. Beijo, filho. Aproveitar então, já que eu falei sobre isso. Jordano, colega dele. Agora o Felipe tá nessa agora. Começou a divulgar. O cara parou o Git bem na saída do posto, tio. A Silva Sônia por cima. O Felipe começou a divulgar o canal entre os colegas. E o pessoal tá curtindo. Gurizadinha de 20 e poucos anos curtindo. Tudo estudante, né? Graças a Deus. Curtindo o diário de Uber, né? Que legal. Fico muito feliz. Obrigado, Felipe, pelo engajamento que tem me proporcionado aí. O Rafa não vou comentar agora, porque os colegas do Rafa estão engajados desde sempre. Pra quem não sabe, quando eu comecei o canal lá em 2017, eu não sabia como divulgar, não sabia nada de rede social. Acho que hoje eu não sei também, continuo sem saber nada de rede social.
Mas uma forma que eu usei, uma estratégia que eu usei lá atrás para divulgar meu canal, foi acessar o Facebook. Na época o Instagram não era tão forte e também não permitia esse compartilhamento de link, que hoje é mais fácil através dos stories lá. Lá naquela época só tinha uma arrasta pra cima e só quem fosse bombado com 10 mil seguidores conseguia fazer, né? Então não era tão prático nessa coisa de divulgação e tal. Mas daí no Facebook eu conseguia acessar os grupos de aplicativos, né, aqui de Porto Alegre e tal. E ali eu publicava e tal, ali eu conseguia alguns seguidores. E além disso, eu fui nos grupos dos colegas dos meus filhos, no caso, desde a escola. No grupo do Rafa da escola, o grupo do Felipe lá da época. Só que o grupo do Felipe não aderiu, né? Cagaram pra mim. Cagaram pra mim. Já o grupo do Rafa, desde sempre, tem uma meia dúzia dos colegas dele que me acompanham e me cobram, me mandam mensagem quando eu fico o dia sem gravar. Outro dia eu tava passando ali na Carlos Gomes, inclusive, esqueci o nome do guri. Desculpa, Martial, eu acho. Tu vai me xingar, né? Pode me xingar, Negruni? Agora eu não sei. Mas ele me viu na saída do prédio, ele fazendo estágio, colega do Rafael, meu filho. Ele fazendo estágio naquele prédio ali, o Mr. Jack, não, Mr. Shawn, né? O 1672 da Carlos Gomes. Tirei foto e tal, enfim. Então assim eu comecei lá atrás, divulgar em grupos no Facebook, depois aí, 10 mil seguidores depois de quase 8 anos. Acho que sucesso mesmo, de verdade, eu não tive, né? Vamos combinar, né? Tem canal que cresce 10 mil por mês. Quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia. Mas enfim, não sei como eu comecei essa conversa, mas eu sei que eu vou terminar pegando a Leda aqui na Anitta Garibaldi, uma viagem de 9 pila ali para Líbero, Badaró e nada mais. Firmou em 473 a taxa de cancelamento no Comfort quando é a partir do passageiro, né? Quando o passageiro cancela. 9,59 São Vicente para Freitas e Castro. Vamos dar ali. Que merda que tá hoje, sabe? Puta que pariu. Tá uma merda hoje, assim, ó. Desestimulante. Um dia maravilhoso, sensacional que tá hoje. Só toca corridinha fedida. 9, 10, 7, 8. Não soma. Parece caranguejo andando pros lados, tá ligado? Siri. Estou me sentindo um Siri, fazer a dancinha do Siri daqui a pouco aqui. Puta que pariu, só no nosso. Mas como eu tava tentando falar no take anterior, quando o passageiro do Comfort cancela a corrida depois de 2 minutos que tu aceitou a corrida, depois de 2 minutos que tu aceitou a corrida, ele cancela 473. Aconteceu agora. Eu tava ali parado, fazendo plantão na Pedro Ivo. Ele tocou pra pegar na Barão do Bar, uma viagem pra aqui, pra dentro do travesseiro. Eu acho que era pra Encantada, não tenho certeza. Enfim, 9 pila no Comfort. Aí tô indo buscar, quando eu tô na metade do deslocamento, que demorou 2 minutos, nem isso eu acho, a mulher mandou mensagem: tô com uma cachorrinha no colo. Assim, que raiva, sabe? Daí eu disse: não, Uber Pet, não sei o que. Eu cheguei na frente do prédio dela, ela tava lá perdida, atrapalhada com o celular, uma velha. E o cachorrinho com a mais bonitinha no colo. Ai, moço, como é que eu faço? Não sei o que, Uber Pet, eu não conheço como é que funciona. Olha, senhora, a senhora tem que pedir Uber Pet, uma categoria, procura no seu aplicativo aí e tal. Daí o porteiro do prédio dela veio ajudar. Daí ela olhou assim: mas o senhor tá com uma corrida aqui ainda, tá aparecendo o seu nome. Sim, a senhora precisa cancelar primeiro, né? Tem que cancelar? Sim, claro, a senhora pediu errado. Ela cancelou, 473. Não, eu tô rindo porque eu sou engraçado, entendeu? E às vezes o cara anda 7 minutos pra buscar e o estagiário te dá 000, tu pede VAR e ele manda tu te fuder. Não é verdade? Eu tô errado? Rafael aqui agora na São Vicente, para Ipazenha, Freitas e Castro, 979. Curtinha, rapidinha, né? Pô, mas não soma, tchê. Inacreditável, é só no nosso. Esse de laranja à direita aí, ó,
Ceguinho? Ah, ceguinho não, né? Vamos dizer que eu sou cegofóbico. O que é isso aí, tia? Bloquinho do que é? Não vai? Não vai. Enfim, tá tendo um bloquinho aqui na Freitas e Castro, onde eu trouxe o Rafael agora, meu passageiro, aquele cego. Não sei se vocês conseguiram perceber. E ele disse, eu perguntei, tu quer que eu te oriente, alguma coisa assim? Porque eu fico impressionado, já falei várias vezes aqui sobre isso, né? Os cegos, eles conseguem se localizar muito melhor do que muitos não cegos que tem por aí. Ele disse, não, eu vou só pelo som. Eu disse, tá bom, então vai, dá-lhe no meio. Tá lá ele já, provavelmente dançando. Ah, tem entrada aqui, vai dizer que tem entrada, tia. Mas eu vou forjar uma entrada aqui. Aqui o posto da PF. Eu não faria isso se não tivesse a rua fechada, né? Mas como a rua tá fechada, eu quero abastecer e eu quero mijar, e é esse posto que eu ia vir, só que eu tenho que fazer a volta pela 0 hora. A gente dá uma roubadinha na máquina e chegamos. Assim como quem vai a merda. Alô, Rede VIP, bora colar no canal aí, ó. Demorou. Na real que quando o cara deixa baixar um pouquinho essa adrenalina, não sobra nada, né? Tem cabimento, velho. Tocou 13h50, 27 minutos pra 9 km. Não sei por que 27 minutos. Acho que tá errado esse tempo. Pegar por aqui, eu não sei onde eu tô, eu não sei onde era, eu tô aqui na Ipiranga. Acabei de sair no posto, foi me arrastando, porque já faz uns 7 minutos que eu tava na bomba ali. E daí eu liguei X durante... Ficou 2 segundos o X ligado, já desliguei na hora. 13h50, 27 minutos, buscar 5. Lá pra Rondon, 9 km. O General Rondon, na tristeza. Ah não, só um pouquinho, tia. Sábado de tarde, 5 horas da tarde, 27 graus. Da onde isso, tia? Para. Ah, o cara perde a tesão, o cara perde a motivação, o cara perde a alegria de trabalhar, olha. Dá um ruim assim que parece 2, tá ligado? Puta que pariu, velho. Ah, sair motivado, sair de boas, com a mente aberta, não vamos se estressar. De fato, não tive nem problema com o passageiro e tal. Pelo menos aqueles que entraram no meu carro. Teve essa véia com o cachorro, mas é desinformação da parte dela, não sabia o que ela tá fazendo na vida. Aí tu para no meio dos puffs, na Cidade Baixa, com... Vou parar no João Pessoa agora aqui numa sombra. Vou parar ali, ver se consigo pegar alguma coisa no Comfort, porque X não dá, velho. Já era X, porra. Não tem como. Puta que pariu, sabe? Dia bom de dar um monte de corridinha curtinha, 10 pila, 12 pila, 15 pila, vai, pum, pá, pum, pá, pum, pá. Passageiro feliz, motorista contente, trabalhando, ganhando seu dinheiro, mas não, você tem o filho da puta do estagiário que tá aqui pra nos fuder, velho. Puta que pariu, cara. Ah, não, olha, de se estressar, de se indignar. Tem que parar de falar palavrão, senão vão me cortar nas redes sociais, né? 5 horas da tarde. Não sei quem errou, mas eu não vou fazer força pra me incomodar. Depois de, sei lá, uns 15 minutos, no meio da tarde de sábado, tocou Riscliffe. Não sei se habla português o tal de Riscliffe. Pegaram a João Pessoa pra levar pra onde? Shopping Total. Eu adoro Shopping Total, né? 13 pila. Mas por que é putaço, Daniel? Porque é Shopping Total? Não é só por isso. Também por isso que vou fazer um Shopping Total. Mas não vou fazer força pra me incomodar. O aplicativo tá dizendo que é número ímpar. 1003 da João Pessoa. Lado de lá. O mapa tá me mandando tanto do Uber quanto do Waze na reta sentido centro, que é o lado par. Eu vou chegar até o ponto de embarque, que é justamente na esquina com José de Bonifácio. A pessoa deve estar no Brick. Daí pediu dali, não sabe marcar, não conhece porra nenhuma. Riscliffe, se bobear da Jamaica, parente do Jimmy Cliff, né? Enfim, tá dizendo que é o número ímpar e marcando do lado oposto ao número ímpar. Tanto o Waze quanto no aplicativo do estagiário de merda. Se o Riscliffe estiver ali, ele vai. E nós vamos pro Shopping Total.
assim como quem vai a merda. Acabou a moral do combatente, sabe? Tá de chorar, de raiva, sabe? Ah, mas não consegue, né, Moisés? Puta que pariu! Até pra pegar uma água! Desculpa, eu tô extremamente irritado. Não é com o passageiro, não é contigo, não é com o Papai do Céu. É com esse filho da puta que foi apertar os botões lá. Extremamente irritado. Extremamente irritado. E eu tô sendo repetitivo já, isso que me incomoda profundamente. Eu queria estar aqui, ó, trazendo conversa, e causo, e uma véia, e duas véia, e não sei mais o que, e bababá. Não, só o que eu tenho pra falar é o estagiário também quer me fuder. O estagiário quer me fuder. Ligo X, só toca merda. Desliga X, não toca comfort. É só o que eu tenho pra falar. Isso tá me incomodando também, sabe? Repetitivo, porque não tem mais o que falar. É muito tempo ocioso e pouco tempo trabalhando. Em corrida que preste, em corrida que vale a pena. Desculpe o desabafo, parar por aqui. Por hora. Não é fim de nada, não é fim do vídeo, não é o fim do dia. Não cheguei nem 200 pilas, são quase 6 horas da tarde. Quase noite, na verdade. De um sábado maravilhoso. Cidade movimentada. Mas não dá pra fazer quase nada que esse merda me oferece. Lucas de Oliveira, 2704. Onde estou agora? Tava começando o jogo do Inter, eu tava ali no Elefantinho que eu parei pra mijar. E daí eu liguei o aplicativo, tocou pra pegar aqui no 2704 da Lucas. Era umas 6h30 mais ou menos. Daqui eu peguei o passageiro, levei lá pro bairro Chácara das Pedras, no General Nestor do Raio que o Parto. Na sequência eu fui buscar na Tomás Gonzaga. Peguei a moça que me deixou esperando, por sinal, filho da puta, lá pro outro bar da Vasco da Gama. Tocou na sequência pra pegar no Zafra da Fernandes Vieira. Fui com medo buscar para levar ali pro bairro da Glória, uma rua que eu nunca tinha visto na vida, uma travessa do Oscar Pereira. Ali quando eu tava saindo eu ia falar com vocês. Tocou pra buscar no Teresópolis, bairro, na rua Bispo Thomas da puta que pariu, pra levar lá para Nicolas Matias False, no Rossi Panambi. O passageiro não fazia ideia que o nome do condomínio era Rossi Panambi. Eram apenas 2 visitantes, provavelmente de uma resenha de amigos. Quando eu cheguei no Rossi Panambi, esperei um pouquinho, mais um pouquinho, ia falar com vocês. Tocou pegar na Ângelo Clivelaro, casalzinho de merda, pra levar lá pra Túlio de Rose, num daqueles condomínios de Pleiba. Chegando lá, pensei, tá, agora eu vou falar com os guri. Tocou pra pegar. Não, já calma, deixa eu finalizar agora. Faz 2 horas que eu quero falar com os guri. Adão Banho, tocou no Adão Banho pra levar lá pro cais de embarcadeiro. Quando chegou no cais de embarcadeiro, finalizei a corrida, tocou. Peguei outro casal e trouxe aqui pra Lucas de Oliveira, 2704. Essa é a teoria do bumerangue. Agora são 15 para as 9 da noite, anoiteceu em Porto Alegre. Enquanto isso, o Corinthians fez 1-0, o Internacional virou para 2-1, depois o Corinthians empatou em 2-2 e teve um monte de pênalti marcado e os gols anulados. Cheguei até a ficar emocionado, gol anulado e gol do Alberto e anularam de novo, depois pênalti marcado, não sei o que, e para finalizar o jogo, mais 2 gols do Corinthians, 4-2. Foi exatamente isso que aconteceu no jogo do Inter. É isso que tu queria saber, né? Então tá resumido em 2 minutos. Feito, 5 para as 10 da noite. Rua de Almário Mugem. Aqui à esquerda, Vila do Resvalo. Por que tem que deixar sujo assim? Não pode cuidar direitinho da vila, tia? Essa aqui foi um dos poucos lugares que eu nunca entrei. Logo que eu comecei lá em 2017, a segunda corrida que eu fiz, a verdade que eu não fiz, a primeira maçaneta, na verdade, que eu dei na vida,
Tocou ali na Icaraí, do lado da vila. Pra descer lá onde tinha que levar. E a primeira corrida eu peguei na Escobar, levei pra aquelas ruazinhas apertadinhas que tem entre Maçô e ali no Cristal. Aquelas ruazinhas apertadinhas que tem ali entre Maçô e Tamandaré, sabe? Essa foi a primeira. Daí depois eu saí, não sabia o que fazer da vida, não sabia nada. Estou falando de 1º de junho de 2017. Daí tocou pegar na Icaraí. Não sei pra onde eu ia levar, fui buscar. Aliás, não sabia, né? Nessa época não sabia porra nenhuma. Daí quando eu cheguei ali, eu vi que era na Vila do Resvalo. Cancelei e fui embora, saí correndo fincado. Mas por quê? Porque era um cagão, novato, amador. Nem olhei passageiro, não vi qual é que é, não analisei nada, só fui embora. Por quê? Naquela semana, na semana anterior, enfim, naquele momento ali, o Rio Grande do Sul como um todo vivia uma situação de insegurança danada, né? Tanto que depois, um ano depois, a Força Nacional veio pra cá, né? Ficou acho que quase 2 anos. Hoje a situação, julgo eu, tá bem mais tranquila nesse sentido. Mas naquela época ali, uma semana, 2 semanas antes, tinha tido um tiroteio na Vila Resvalo, mataram alguns, a brigada contra os guri e tal, e saiu até no jornal, jornal da RBS, 0 Hora, enfim. Foi um assunto que foi falado ali e tal, e daí eu já saí com essa informação na cabeça, né? Porque quando a gente ia começar, a gente é um cagalhão, eu fui mesmo, e tem que ser. Se tu tá começando hoje, seja um cagalhão, não entra onde tu não conhece, né? Te informa, mas dá pra entrar no lugar tal. Em geral dá pra entrar em todos os lugares. Na real, as vilas são os lugares mais seguros que tem pra nós motoristas de aplicativo. O problema é a gente se meter no meio das confusão com os brigadas, com os rivais, aquela coisa. Esse é o problema de entrar nessas vilas, né? Com o passageiro não tem problema. Tudo bem, às vezes pode vir com os pés sujos, né? Cheio de tralha. Faz parte do processo. Daí tu decide se tu faz ou se tu não faz a corrida. Tá, chega de falar sobre a Vila do Resvalo. Pois é, o estagiário me mandou essa corrida e eu disse, não, vambora. Até porque aqui, eu já tô no Campos Velho, agora só segui mais ou menos 2 km para a esquerda, a Fofo do Sol já era. Comecei o dia de hoje numa vibe boa, sensacional, dia sensacional, lembram? Falei não sei quantas vezes a palavra sensacional. E que minha meta era atingir minha meta até as 10 horas da noite. Tá aí, ó, 9h59 nesse momento e não atingi minha meta. Mas chegou às 10 horas da noite e eu vou pra casa, não quero nem saber. O dia maravilhoso de hoje, em relação à temperatura, em relação a tudo, com uma tabela ridícula que o estagiário nos enfiou goela abaixo. Desestimulante trabalhar em qualquer corrida. Eu praticamente só fiz confundindo, não vi quantas corridas eu fiz, eu devo ter fechado perto de 30 corridas. Eu devo ter feito dessas 30 corridas 25 Comfort. Essa última foi X, por sinal, porque tinha parado de tocar, eu tava lá no centro, liguei o X e ele tocou a sair e eu vim embora. Mas o Comfort também é ridículo. Agora quando eu tava chegando aqui eu esqueci de ficar off, porque na verdade eu já estou off agora valendo, né? Mas como eu sabia que eu ia finalizar e ir pra casa, eu esqueci de ficar off agora. Daí quando eu tô lá embaixo, passando pelo Barra, há mais ou menos uns 13 minutos de chegar aqui pra deixar essa passageira, tocou em espera uma Comfort, por sinal. Eu com o X ligado tocou uma Comfort pra buscar no Barra. Eu tenho que rodar uns 3 pra entregar a viagem, mais uns 6 pra voltar pro Barra, por 11 pila com R$3 de dinâmico, ou seja, tá pagando mínima a corrida pra pegar ali no Barra, na Comfort, pra levar ali pra Dr. Barcelos. Você vai se fuder. E foi o dia inteiro assim. Aquela volta que eu citei no take anterior, faltou uma informação que eu queria, quando eu pensei em falar da teoria do bumerangue e tal, e dar o exemplo do que aconteceu, assim como o conteúdo mesmo, enfim, 1,50 eu recebi de dinâmica naquelas meia dúzia de corridas que eu citei. Uma que eu levei justamente, que eu peguei na Dão Banho para levar pro Barra Shopping Sul. Pra quem me acompanha há mais tempo, eu sempre falei que a melhor perna, na minha opinião, que existe numa semana normal é entre 6 e 8 horas da noite dos sábados.
principalmente nesses sábados com temperatura sensacional que estava hoje. Não interessa se é primeiro ou se é o último do mês. Essa é a melhor perna da semana. Eu fiz 6, 7 corridas, todas de Comfort nesse momento, não liguei X. 1,50 eu recebi de dinâmico em uma corrida. O resto tudo no pelo, como diria o velho. E assim foi o dia inteiro. Foi o dia inteiro. E assim tem sido, né? A concessão de quarta-feira agora passada foi ok, foi legal, gostei. Que por sinal foi talvez um dos únicos dias, eu não fiz essa apuração para saber quantos dias em abril eu atingi minha meta. Eu atingi nessa quarta-feira, véspera de feriado. O que foi? Tu morreu? Dando luz alta no quebra-molas? Não consegue, né? Mas é essa. Ou seja, todos isso que eu queria dizer. Tá uma merda! Tá desestimulante, desmotivador. Então a gente precisa fazer alguma coisa, pessoal. Esse Fique Off pode ser desse tamanho, que talvez não mude a nossa vida, mas a gente tem que tentar. Isso aí só depende de mim, só depende de ti que tá assistindo esse vídeo aí. Na hora que for ligar o aplicativo, iniciou a corrida, fica off. O zero a gente já tem. Certo? Agora vamos ver Clippers e Nuggets. Tentar desestressar a cabeça com entretenimento. Se tem uma coisa que os americanos sabem fazer é entretenimento, né? E esses jogos de basquete da NBA, pra mim é tudo comprado, na verdade, né? Essa primeira fase que tem 82 rodadas, pra mim é tudo enganação. É só pra chegar nos playoffs. Os playoffs são bons de ver, são gostosos de assistir. É disputa todos os quartos, na maioria dos confrontos, né? Tem alguns que um time é muito superior que o outro e tal, mas eu tô acompanhando essa série que vai terminar hoje, a série do Warriors que vai terminar amanhã, e vi mais alguns jogos perdidos também, que todos sensacionais. Então, vamos se divertir agora, bem tranquilo, né? Subindo esse vídeo, porque amanhã tem tudo de novo. Muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez no final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem em suas redes sociais, e que não for, faça imediatamente. Só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Se eu não esquecer, vou colocar agora o link do grupo do WhatsApp do churrasco, que vai ter no dia 27 de maio. Tu tá convidado, tu tá convocado. Só clicar no link e entrar no grupo de WhatsApp. Lembrando que esse grupo que foi criado, ele é fechado. Não tem conversa lá, pelo menos por enquanto, tá? A ideia dele é fazer um grupo com todas as pessoas que têm intenção de fato de ir no churrasco. E o administrador, uma semana, em torno de uma semana antes, ele vai começar a mandar mensagens com as informações. Se inscrevam, isso, aquilo, aquele outro, tá? Então, entra lá, fica lá esperando, bonitinho. E vamos fazer vamos participar desse evento. Eu acho que vai ser muito bom trocar experiência, conversar com colegas e, né, contar mentira, jogar a conversa fora, falar mal de passageiro, falar mal de aplicativo, falar mal dos outros colegas também, porque faz parte, né? Fofoca, se tem uma coisa na vida que é de graça, é fofoca, né? Então acessa o grupo lá. Se tu perdeu o link, eu vou continuar divulgando nos próximos dias aqui e no meu Instagram também, lá no Insta, né? Então não vai ser a única oportunidade. Mas já entra no grupo, já demonstra interesse. Pelo que eu vi o pessoal comentando, já tem mais de 400 membros do grupo, né? Participantes do grupo. Então promete ser um evento bem interessante mesmo. O último parece que contou com 100 pessoas, ou em torno disso. E eles estão falando em dobrar esse número para essa vez. Então, é isso. Deixa eu me concentrar e manobrar para não pegar a porta aqui do Moisés. Fui.